Mauro Fisberg na janela da Paulista. Ele acha que agora é o terraço da Paulista, né? E nós vamos falar hoje sobre um assunto importante para você, hein? Eu aposto que você anda tomando vitamina, suplemento, não? Será que não? Adianta alguma coisa a gente tomar vitamina? Ou as vitaminas que a gente come numa alimentação saudável são suficientes? Isabela, esse é um tema bastante novo, polêmico, apesar de que as vitaminas minerais são conhecidas há muitos e muitos anos. Eu estava pensando hoje que, realmente, por exemplo, já na época hipocrática se discutia, apesar de não se discutir o nome, a importância de determinados nutrientes na saúde, como, por exemplo, o ferro, se discutia a importância do sol, a importância de algumas coisas que eram, na verdade, a importância da vitamina D e de outros minerais. Então é uma coisa muito antiga e que se discutiu muito ao longo dos anos e que tem um nome tão importante que é um elemento essencial à vida, né? Vitamina, né? Quer dizer, essencial à vida. E são essenciais mesmo porque eles são importantes, eles têm funções múltiplas no nosso corpo e nós fomos feitos para comer muitos alimentos que são fontes de vitaminas e minerais. Então, se eu comesse de uma forma equilibrada, adequada, em todos os horários, e que eu tivesse todos os grupos de alimentos nas quantidades corretas, nas frequências corretas, eu provavelmente conseguiria ter praticamente todas as vitaminas e minerais em diferentes fases da minha vida. Algumas vezes isso não é verdade. Algumas vezes ou muito frequentemente. Hoje em dia a gente anda se alimentando meio apressadamente, né? Exatamente. Então eu acho que assim, do ponto de vista fisiológico, nós somos feitos para ter uma reserva específica ou ter um aporte específico da alimentação que nós temos. Mas nós não estamos comendo isso. Nós estamos tomando muito pouco lácteos, então nós temos muito pouco cálcio. Estamos tendo fontes de ferro inadequadas. Nós estamos tendo exposição solar não correta. Nós temos deficiência de vitamina D. E nós hoje estamos discutindo a importância das vitaminas e minerais além das próprias recomendações nutricionais. Quer dizer, então, eu pensar, a vitamina A ela tem uma função normal, fisiológica, por exemplo, na recomposição dos tecidos, do tecido visual, na importância do crescimento, do desenvolvimento. Mas será que se eu ingerir uma quantidade um pouco maior da vitamina do que eu normalmente preciso, eu poderia ter outros efeitos? E é isso que a gente sempre discutiu. Então, se eu tomar vitamina C, por exemplo, será que realmente eu vou me proteger de gripes e resfriados? No início dos trabalhos, do Dr. Linus Pauling, se falava que sim. Hoje a gente tem trabalhos que mostram que não tem um efeito tão importante. Então, nós temos duas situações muito diferentes. A quantidade normal que eu preciso para o meu desenvolvimento, crescimento e todas as condições normais de funcionamento do meu organismo, ou eu querer algo plus, alguma coisa a mais. E é daí que apareceu esse enorme potencial de mercado que acaba gerando um enorme uso de suplementos, vitaminas e minerais por parte de todas as idades. Alguns com realmente razão, alguns com alguma evidência científica e outros com nem tanta evidência científica. Agora, é mais importante consumir esse tipo de coisas, suplementos, vitaminas e tal, quando a gente fica mais velho ou quando a gente é criança? Onde a vitamina é mais importante? Talvez eu te dissesse que até antes de nascer é muito importante, porque durante a gestação eu preciso realmente de um aporte extra de vitaminas e minerais. E uma delas, por exemplo, o ácido fólico, por exemplo, nós não conseguimos só com um aporte normal da alimentação, eu não consigo. Então eu preciso realmente aumentar essa quantidade durante a gravidez para poder ter um valor suficiente para o desenvolvimento correto do feto. Isso já se discutia muito tempo antes, porque se falava assim, que eu preciso me preparar para a gestação 3 meses antes da gestação, porque é o período que eu estou me preparando para ficar grávida. E aí, esse período eu preciso me alimentar melhor para poder ter as minhas reservas ao longo do tempo. Durante a gestação, eu preciso de ferro, eu preciso de cálcio, eu preciso de ácido fólico e outras vitaminas e minerais que são muito importantes com suplementação. A criança pequena também precisa.
alguma coisa ela consegue por meio do leite materno, e algumas vezes eu preciso do leite materno, mas um fenômeno natural, por exemplo, o sol. A vitamina D, só com leite materno não consegue dar vitamina D suficiente. Então eu precisaria expor a criança durante algum período ao sol, protegida, mas que ao mesmo tempo tivesse condição de absorção da pele da vitamina D. Então são duas fontes de vitamina D. Durante o crescimento eu também preciso de vitaminas e minerais, numa fase muito importante da vida. Cálcio, eu preciso num período muito importante da minha vida, que é a fase de crescimento, onde eu estou formando meus ossos, meus dentes, eu estou formando capital do futuro. Vitamina D eu preciso durante todo esse período. Mas na velhice eu também preciso, porque eu tenho maior risco cardíaco, eu tenho mais risco infeccioso, degeneração ocular, eu tenho alterações importantes na minha pele, nos meus anexos, tudo, e eu como pior. Então, eu tenho esse fator que eu preciso, provavelmente, melhorar a minha alimentação. Agora, como é que eu posso saber que vitaminas eu preciso, em que quantidade? Quer dizer, eu vou ao médico, o médico tem condições de medir isso através de exames e tal? Existe isso? Existem duas situações também diferentes. Uma é a quantidade de alimentos, de nutrientes que você precisa, e que isso é teórico. Então, depende da idade, depende da tua quantidade de energia, do que você gasta, do que você não gasta. Você tem então eu tenho uma quantidade e falo, ó, você precisa de tanto de cálcio, tanto de vitamina D, que a partir daí você vai tomar padrão. 3 padrões com 3 porções de lácteos por dia, isso me dá tanto de cálcio. A outra coisa é eu ver quanto você realmente está ingerindo ou quanto você está não aproveitando. Eu posso ingerir e não aproveitar. Porque você pode eliminar e não absorver. Isso acontece com ferro, acontece com vitaminas, quando eu tenho problemas infecciosos, diarreicos, infecciosos, imunológicos, qualquer coisa desse tipo. Então eu posso te avaliar clinicamente, eu posso te fazer exame físico, eu posso te fazer exames de laboratório. Mas nem todos os exames de laboratório são muito claros nessa condição. Para anemia, eu tenho ferro, tenho reservas de ferro, tenho ferritina. Mas nem todas as vitaminas eu tenho um quadro adequado. As vitaminas e os minerais, eles podem ser jogados de um lado para o outro, de tal forma que a dosagem do sangue, do plasma, nem sempre seja o que está representando o meu estado nutricional. Mas você, através do exame clínico, pode saber muita coisa, não pode? Eu posso avaliar não só pelo exame clínico, como pela tua história clínica. Quando eu vou avaliar se você está comendo, se não está comendo, se está gastando, se não está gastando, se você está tendo alguma alteração, por exemplo, de saúde, se você está perdendo cabelo, se você está perdendo cabelo de uma forma localizada, se você está tendo problema na pele, nos anexos, tudo isso são quadros que me levam a um diagnóstico clínico que é muito mais importante do que o próprio diagnóstico laboratorial. Então, por isso que às vezes eu preciso de um exame e um diagnóstico clínico. Aí se você fala assim, mas na farmácia tem 1 tonelada de suplementos e vitaminas. E tem mesmo, porque isso é um negócio de mercado. Sim. Hoje, nas academias do mundo inteiro se vende vitaminas e minerais e suplementos. Hoje, é impossível pensar numa fórmula láctea sem vitaminas, minerais ou alguma coisa a mais para poder se diferenciar uma da outra. Agora, eu posso consumir sozinha, sem ir ao médico, sem fazer uma avaliação, tal. Eu vou na farmácia ou na academia, compro lá meus suplementos, tal, que é o que a maioria faz, na verdade, né? Eu posso fazer isso? Tem algum risco para mim ou não? Simplesmente, se eu não precisar, meu organismo elimina e acabou. Então, nós temos vitaminas e minerais que são inócuos e são ingeridos em excesso, que são eliminados, e outros que não, que são depositados. Ok. Então, as vitaminas, por exemplo, lipossolúveis, a D, por exemplo, elas são, por exemplo, depositadas. Se eu tomar em excesso, eu posso ter riscos e até graves. Então, isso é uma coisa inadequada. Excesso de mineral também pode causar dor abdominal, pode dar cólicas, pode me dar diarreia, pode me dar uma série de alterações, inclusive o contrário do que eu estou esperando. Eu quero um aumento da minha defesa, um aumento da minha imunidade, eu vou ter o contrário. Então, precisa tomar cuidado com isso. Excesso também não é adequado. Agora, a pergunta que você faz é muito comum e foi perguntada, por exemplo, por um grupo de investigadores americanos que resolveram avaliar assim, se eu tomar durante anos um suplemento múltiplo de vitaminas em doses que são normalmente altas, mas não são extremamente exageradas. Eles avaliaram um grupo de médicos muito grande durante 14 anos. E eles viram, primeiro,
que é inócuo. Então, realmente, mal não faz. Mas os resultados que eles queriam, de melhoria muito clara de algumas das coisas, não foram tão brilhantes como se esperava. Alguma coisa houve em relação a, por exemplo, prevenção de câncer de próstata, houve alguma coisa em termos de melhora da degeneração ocular, macular, por exemplo, mas não houve um resultado tão brilhante como se esperava. Mas tem resultado. E é inócuo, não faz mal nessas doses para toda essa população que foi avaliada. Mas ainda assim, para mim, é melhor ir lá no seu consultório, você me avaliar e me dar aquilo que eu preciso. Como sempre, acaba sendo esse negócio de tomar vitamina indiscriminadamente. Apesar de que na nossa legislação, alguns desses alimentos, desses vitaminas e minerais, são considerados como alimentos e não são registrados como medicamentos, eles têm uma forma diferente de ser avaliado, e isso está sendo mudado também, na verdade eles não deixam de ser uma condição que é extra do nosso corpo e que precisa ser avaliada clinicamente. Então eu estou colocando alguma coisa que é ou natural ou artificial a mais dentro do meu corpo. Ok. Muito obrigada, Dr. Mauro Fisberg. Oh, every time we say goodbye, I die